Nunca fui bom em recusar propostas, ainda mais quando envolviam dinheiro. Minha vida até então era simples e previsível. Pequenos cultos em comunidades quase esquecidas, visitas a hospitais onde mal me escutavam e sermões que, sinceramente, nem eu acreditava mais estarem ajudando alguém. A fé estava desgastada. Eu me sentia mais um funcionário tentando manter um emprego do que um homem escolhido para uma missão divina. Foi por isso que, quando recebi o e-mail daquela organização, eu nem hesitei. O assunto era direto: convocação para a expedição Polo Sul. Abri achando que fosse spam, mas estava tudo em tom formal, com cabeçalho, assinatura digital, até carimbo de aprovação. O convite era claro: precisavam de um capelão para acompanhar um grupo de profissionais em uma expedição de 6 meses. O salário era obsceno, dinheiro que eu jamais veria em anos de pregações, e por algum motivo, eles pareciam ter escolhido justamente a mim. Não pediram entrevista, apenas me enviaram o contrato já redigido, como se não houvesse chance de eu recusar. Sua função será prestar apoio espiritual aos membros da equipe e registrar suas percepções sobre as implicações religiosas do isolamento em ambientes extremos. Era isso. Só isso. Não pediram experiência com neve, sobrevivência ou línguas, apenas um observador da alma. Achei estranho. Por que no meio de cientistas e técnicos haveria lugar para alguém como eu? Na época, ignorei as dúvidas. A quantia oferecida me cegava. E talvez fosse uma chance de redescobrir algo que eu havia perdido. Fé, propósito, ou até mesmo respeito próprio. O processo foi rápido. Assinei os papéis, enviei documentos, e uma semana depois já estava em um avião cargueiro rumo ao continente branco. A sensação era de estar sendo sugado para um vazio. Ao olhar pela janela, vi apenas o nada absoluto. Quilômetros de gelo sem um ponto de referência. Aquilo não parecia um lugar para seres humanos. Lembro-me de como o frio atravessou minha pele pela primeira vez. Não foi apenas físico, foi psicológico. Um frio que parecia se infiltrar nas ideias, paralisando até os pensamentos. No desembarque, não houve recepção calorosa. Nenhuma cerimônia, nenhum sorriso. Apenas homens de expressão neutra, todos trajando parcas grossas, que me conduziram em silêncio até o veículo que nos levaria ao bunker subterrâneo. Ali, pela primeira vez, percebi algo que só faria sentido meses depois. Não me trataram como um convidado, mas como alguém que já estava marcado para um papel específico. Dentro do jipe, com o vidro embaçado pela respiração, ninguém falava. Apenas o ronco do motor e o vento batendo com força contra a lataria. O mundo lá fora era branco, mas o que senti por dentro foi cinza, opressor. E foi nesse silêncio que a primeira dúvida real me corroeu. O que exatamente estou fazendo aqui? O veículo parou diante de uma estrutura quase invisível sob a neve. Não havia placas, nem bandeiras, nem qualquer marca que indicasse que seres humanos haviam construído aquilo. Apenas uma entrada de concreto emergindo da imensidão branca como uma cicatriz no gelo eterno. Descemos. O vento cortava o rosto como lâminas. Era tão forte que parecia grudar o ar nos pulmões, congelando-os por dentro. Eu mal conseguia manter os olhos abertos. Foi então que percebi. Não havia horizonte. Tudo ao meu redor era branco, infinito, esmagador. Sentia a mesma vertigem que alguns relatam diante do mar aberto, mas multiplicada por 1000. Um pavor do vazio absoluto. A porta do bunker se abriu com um gemido metálico, revelando uma escada de cimento que descia para as entranhas da terra. O calor que escapava lá de dentro cheirava a ferro oxidado e mofo úmido. O contraste com o frio externo foi brutal, quase nauseante. A cada degrau, a luz artificial aumentava. Lâmpadas fluorescentes piscavam, projetando sombras que se esticavam pelas paredes como dedos longos. O corredor principal era um túnel cinza, estreito, sem janelas. O som dos passos ecoava de forma exagerada, como se o bunker fosse uma boca vazia engolindo qualquer barulho. Logo tive a primeira visão do que seria meu lar por 6 meses. Quartos alinhados, masculinos e femininos.
Nada além de beliches de ferro e armários pequenos. Havia também 2 salas de casal, embora ninguém tivesse ido acompanhado. Achei estranho. Quem viria para o Polo Sul com a própria esposa ou marido? O banheiro coletivo tinha cabines de metal e chuveiros de água morna que pingavam de forma irregular, com um cheiro químico forte, como se tudo tivesse sido tratado com desinfetante barato. As outras áreas se ligavam por um corredor central, sempre com a mesma iluminação esverdeada, que dava à pele das pessoas uma aparência doentia. O refeitório era funcional. Mesas de aço, cadeiras dobráveis e uma pequena cozinha industrial. Ao lado, 3 laboratórios sem janelas cheirando a álcool e plástico queimado. Mas o que mais me incomodou foi a chamada sala de recreação. Era o único espaço que parecia tentar passar a sensação de aconchego, mas falhava miseravelmente. Painéis de madeira falsa nas paredes, um sofá gasto dos anos 70, uma mesa de bilhar incompleta e um balcão improvisado como bar. Tudo mal iluminado, como uma caricatura barata de casa de campo. O lugar parecia zombar da ideia de conforto. No teto do bunker havia ainda uma escotilha com escada que levava até a sala de observação, o único ponto com janelas voltadas para a vastidão de gelo. Mas as paredes de vidro reforçado só mostravam o que eu já havia sentido na pele. Um deserto branco que se estendia para além do imaginável. Ninguém subia lá a não ser para fumar, e mesmo assim, raramente. Os corredores, esses eram o pior. Longos, úmidos, sempre com uma leve vibração no ar, como se um gerador estivesse escondido atrás das paredes. O som não era alto, mas era constante. Um zumbido que, com o tempo, grudava na mente. Quando ficava sozinho em algum ponto do corredor, eu tinha a sensação nítida de que havia alguém logo atrás. Era um ambiente construído para esmagar qualquer traço de humanidade. E funcionava. Ainda na primeira noite, deitado na cama estreita, ouvi algo que me acompanharia por todo o tempo naquele lugar. Um sussurro baixo, tão baixo, que parecia ser apenas um defeito na fiação elétrica. Mas juro por Deus, havia cadência, ritmo, como se alguém, em algum ponto das paredes, estivesse realmente tentando me dizer alguma coisa. E eu escutei. Os primeiros dias passaram em um ritmo quase mecânico. Eu tentava me convencer de que tudo aquilo não passava de isolamento e fadiga. No fundo, queria acreditar que estava apenas ansioso demais, mas a cada dia que passava, a sensação de algo invisível crescendo dentro do bunker se tornava impossível de ignorar. Durante o dia, o lugar era sufocante. O ar seco e pesado parecia sempre conter uma fina camada de pó invisível que grudava no fundo da garganta. O cheiro metálico dos tubos de ventilação impregnava o nariz como ferrugem úmida. Mas era à noite que a verdadeira transformação acontecia. Na primeira semana, comecei a notar que todos evitavam andar sozinhos pelos corredores. A desculpa era simples: frio, medo de se perder. Mas não era isso. Eu via no olhar deles. Ninguém queria ouvir o que vinha do silêncio. Era como se o bunker tivesse vida própria. O som nunca era puro. Sempre havia algo por trás misturado. Um eco que não pertencia a ninguém, como vozes engasgadas presas dentro das paredes. Uma noite, ao atravessar o corredor em direção ao banheiro, percebi que o zumbido constante da eletricidade havia parado. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que parecia esmagar o ar nos pulmões. E então veio o sussurro. Não era apenas um murmúrio sem sentido. Era baixo, ritmado, quase como uma oração apressada. Eu não entendia as palavras, mas o tom era urgente, carregado de malícia. Tentei ignorar. Fingi que era vento nos dutos de ventilação. Mas quando abri a torneira do banheiro e a água escura, quase marrom, escorreu, tive certeza de que não era imaginação. Na manhã seguinte, levei o assunto ao médico finlandês que costumava meditar sozinho na enfermaria. Ele me ouviu em silêncio, olhos fechados, e depois disse apenas: "O lugar está desalinhado, não é silêncio, é vazio, e o vazio quer ser preenchido." Saí de lá pior do que entrei. O físico, por outro lado, zombava da situação. Sussurros? Ah,
É sua consciência gritando, reverendo. Ele ria, mas seus olhos denunciavam algo. Eu o peguei certa noite, sozinho, assobiando sem parar dentro do laboratório. Quando entrei de surpresa, ele fingiu estar ocupado, mas o suor em sua testa não condizia com a piada. A bióloga, sempre rígida e focada, também parecia incomodada. Eu a vi certa madrugada no corredor, parada diante da parede de concreto, imóvel. Quando me aproximei e toquei seu ombro, ela se virou assustada, como se tivesse sido pega em flagrante. Não quis explicar o que fazia ali. Apenas murmurou: Eu achei que alguém estava chamando meu nome. Mas ninguém chamava. A pior noite, no entanto, foi quando o dormitório mergulhou na escuridão. Todas as lâmpadas se apagaram de uma vez, sem ruído de falha elétrica. O escuro era tão denso que parecia líquido. Meus ouvidos uniam, e então, bem próximo ao meu ouvido esquerdo, ouvi uma voz nítida: "Corre!" Eu pulei da cama, tropecei no caderno que estava escrevendo, bati contra a parede. O celular inútil não ligava. Minha respiração ecoava no escuro como se fosse de outra pessoa. O cheiro de ferro tomou o ar, como se o quarto tivesse sido inundado por sangue invisível. As luzes voltaram com o mesmo estalo abrupto. Estava sozinho, mas meu caderno jazia aberto no chão. Não havia palavras escritas. Apenas uma mancha negra de fuligem bem no centro da página em branco, como se alguém tivesse pressionado um dedo queimado contra o papel. Eu não fumo. Não havia cinzas no quarto. Naquela noite não consegui mais fechar os olhos. Sentei no beliche com as mãos tremendo e me perguntei pela primeira vez se realmente estava preparado para sobreviver àquele lugar. E a sensação mais terrível era esta: a sombra que me observava não vinha de fora, mas de dentro. O primeiro incidente real aconteceu exatamente 2 meses após nossa chegada. Naquele dia, o clima estava claro, o céu limpo, e o vento soprava com menos violência. Era uma das raras oportunidades de sairmos para o trabalho de campo. A equipe que partiu era formada pelos 2 geólogos, bióloga e John, um dos técnicos de manutenção responsável por dirigir o veículo e manejar os cabos de segurança. Eu fiquei na base junto com os demais. Tentava me distrair no refeitório, jogando conversa fora com um dos terapeutas. Tudo parecia quase normal. Até que a porta se abriu de repente com um estrondo. Eles entraram em pânico. A bióloga chorava compulsivamente, os olhos vermelhos, sem fôlego. A geóloga não disse uma palavra, correu direto para o quarto e o marido foi atrás. O outro terapeuta, o de aparência estranha e silenciosa, simplesmente apareceu atrás deles como se já soubesse que estavam prestes a voltar e levou a bióloga para sua sala sem pedir permissão. "O que aconteceu?" perguntei, mas ninguém respondeu. Foi só alguns minutos depois, quando o médico surgiu exigindo explicações, que as palavras começaram a se encaixar. A bióloga, ainda tremendo, contou o que tinha acontecido. Eles haviam chegado cedo ao local de escavação, por volta das 7 da manhã. O clima estava bom. O trabalho seguia normalmente. John permanecia dentro do SUV, controlando os cabos de segurança, enquanto eles desciam até a base da cratera aberta pela equipe anterior. Foi ali que encontraram algo inesperado: um grande cofre metálico, selado, enterrado no gelo a mais de 30 metros de profundidade. Segundo ela, parecia antigo, pesado demais para ter sido colocado ali por acaso. A superfície estava corroída, mas o design lembrava algo militar, talvez da época da Segunda Guerra. Eles começaram a subir com o cofre, usando cordas improvisadas. Foi quando notaram o silêncio. John não respondia. Chamaram pelo rádio. Nada. Tentaram puxar o cabo de sinal para chamar a atenção dele. Nenhuma reação. Quando finalmente subiram, John havia simplesmente desaparecido. O SUV estava parado, intacto, motor ligado. Havia pegadas ao redor, mas todas pertenciam a eles mesmos. As marcas de John terminavam no lado do veículo e sumiam, como se ele tivesse evaporado, mas o pior ainda estava por vir. Quando subiram na parte mais alta para tentar avistar qualquer coisa, viram, marcado no gelo, em letras gigantescas, um único aviso: "Corra,
Ela começou a chorar de novo ao lembrar, repetindo entre soluços: "Nós poderíamos ter procurado mais. Nós poderíamos ter feito alguma coisa." Mas não havia mais nada a ser feito. O cofre estava no SUV, mas John estava perdido para sempre. 2 dos técnicos de manutenção, assustados, mas práticos, pegaram uma moto de neve e foram até o local para recuperar o veículo e o cofre. Conseguiram trazê-los de volta antes que escurecesse. Aquela noite ninguém dormiu. O clima havia mudado. Antes éramos apenas colegas isolados em uma missão estranha. Agora éramos uma equipe marcada por um desaparecimento inexplicável. Lembro-me do médico dizendo em voz baixa, enquanto acendia um cigarro na sala de recreação: "Se John ainda está vivo, talvez seja melhor que fique lá fora." Ninguém respondeu. O silêncio voltou a reinar no bunker. Mas agora não eram apenas sussurros que me atormentavam. Era a imagem gravada na mente, um vazio infinito de gelo, e nele, uma única palavra, escrita como ordem ou sentença: corra. Na manhã seguinte ao desaparecimento de John, quando ainda tentávamos nos recuperar da noite em claro, ouvimos algo que ninguém esperava: o som de motores lá fora. Não era o barulho pesado e metálico do avião de carga que quinzenalmente nos deixava suprimentos na costa. Era algo menor, mas mais sofisticado. Subimos correndo até a sala de observação. A neve estava baixa, o vento calmo, e foi possível ver claramente o que se aproximava. Um jato particular, adaptado com esquis para pouso em gelo. Um jato, no meio do nada. Ninguém disse uma palavra. Ficamos apenas observando enquanto a aeronave deslizava até parar a poucas centenas de metros da base. A porta lateral se abriu e dele desceu um homem baixo, de terno impecável, protegido apenas por um sobretudo escuro de lã grossa. O frio não parecia incomodá-lo. Atrás dele vieram 2 homens enormes, de óculos escuros, com a postura típica de seguranças que não fazem perguntas. Quando a porta principal do bunker se abriu, o calor do interior encontrou o vento gelado de fora, formando uma névoa no corredor. O homem atravessou a cortina de vapor com um sorriso seguro demais para o ambiente. Ora, ora, se não é a equipe mais corajosa que já pisou neste deserto branco. Sua voz tinha um sotaque arrastado, quase sulista, e soava estranhamente acolhedora. Mas havia algo nele, algo falso. Um sorriso congelado como o de um vendedor que já sabe que você vai comprar. Ele se apresentou apenas como Earl. Não deu sobrenome. Não explicou sua função. Apenas disse: "Eu sou o homem que paga por tudo isso." Nos convidou ao refeitório como se fosse o anfitrião de uma festa. De repente, uma equipe que ninguém havia visto antes, cozinheiros talvez trazidos com ele, começou a preparar um banquete. Carne fresca, vinho, temperos que há semanas não víamos. O cheiro se espalhou pelo bunker como uma lembrança cruel da vida lá fora. Enquanto comíamos, ele falava, contou histórias sobre exploradores, sobre a bravura humana diante do inóspito, sobre como acreditava que o Polo Sul era o último território realmente puro da Terra. E então, entre uma taça de vinho e outra, deixou escapar: "Mas a pureza não existe sem um pouco de escuridão, meus caros. É o contraste que define." Ninguém respondeu. A frase caiu como um peso sobre a mesa. Depois do jantar, nos reunimos em pequenos grupos para conversas individuais. Quando chegou a minha vez, chamou-me de reverendo com um respeito artificial e me ofereceu um copo de uísque caro. "Você é a peça mais importante aqui", disse ele, olhando fixamente nos meus olhos. Tentei rir dizendo que não passava de um capelão, um conselheiro. Mas ele insistiu. Não, você entende. Esta missão não é apenas científica, é espiritual. O isolamento mexe com a mente, mas também com a alma. É por isso que você está aqui, para observar, para registrar, para confirmar o que eu já sei." "E o que exatamente o senhor sabe?" Perguntei com cautela. Ele apoiou o copo na mesa devagar e se inclinou para a frente. "Que para entender Deus, é preciso encarar o outro lado, o lado que ele não controla, o lado que vive no gelo, na escuridão, no silêncio entre as paredes." Meu coração disparou. Ele sabia, não sobre John,
Não sobre o cofre em si, mas sobre os sussurros. Sobre aquilo que eu vinha sentindo desde o início. Você já ouviu, não ouviu? Ele perguntou quase sussurrando. As vozes, as palavras escondidas no silêncio. Não consegui responder. Apenas desviei o olhar. Ele sorriu, satisfeito com o meu silêncio. Ótimo. Então estamos no caminho certo. Naquela noite, quando se recolheu ao quarto improvisado junto com seus seguranças, ninguém conseguiu dormir. A presença dele era mais sufocante do que os sussurros. Não era um visitante. Era como se sempre tivesse estado lá, esperando apenas o momento de se revelar. E enquanto eu deitava no beliche, encarando o teto, me perguntei: se John havia desaparecido no meio do nada e a neve havia escrito para nós um aviso desesperado, por que Earl parecia não estar surpreso com nada disso? Talvez porque tudo o que estava acontecendo já fizesse parte do plano dele desde o início. Passaram-se 3 dias desde o desaparecimento de John e a chegada de Earl. A base estava em um estado de alerta silencioso. Ninguém falava sobre isso, mas todos sabiam que havia um elefante no refeitório. Um elefante feito de ferro. O cofre estava lá, imóvel, frio, enorme. Pesava tanto que os 2 técnicos mal conseguiram arrastá-lo para dentro. Havia marcas no chão de borracha, como cicatrizes, mostrando o caminho que ele havia feito até parar bem no centro do refeitório, de frente para nós, durante todas as refeições. No início, evitávamos olhar para ele. Fingíamos que não estava lá, mas era impossível. Mesmo quieto, fechado, ele nos observava. À noite, quando o refeitório estava vazio, eu juro que ouvia estalidos vindos do metal, como se algo se mexesse do lado de dentro. Foi Earl quem finalmente decidiu. Abriremos. O conhecimento não serve de nada trancado a 7 chaves. Ninguém ousou contestá-lo. Demorou horas até conseguirmos violar a solda enferrujada. O som das ferramentas ecoava pelo bunker como marteladas em um caixão. O cheiro de metal queimado e óleo queimado impregnava o ar. Todos estavam reunidos ao redor. O médico, os geólogos, a bióloga, até os 2 terapeutas. Ninguém queria perder o momento. Quando a tampa finalmente cedeu, um sopro de ar escapou de dentro. Um ar velho, ácido, impregnado de um odor acre, quase podre. Era como abrir uma tumba. Um dos técnicos chegou a vomitar no canto. Esperávamos documentos, armas, ouro, qualquer coisa grandiosa. Mas o que vimos dentro nos deixou ainda mais desconfortáveis. Sobre um fundo de pó negro, havia apenas 3 objetos banais. Um rolo de linha fina, amarelada pelo tempo. Um dedal de metal gasto. Um punhado de sal espalhado. Ninguém falou nada por alguns segundos. O silêncio foi tão absoluto que ouvi o som do meu próprio coração. Isso é uma piada? Disse o geólogo nervoso. 100 quilos de aço. Para guardar lixo de costura? Mas o físico, que estava agachado na frente, não riu. Estava imóvel, encarando a tampa da caixa. Seus lábios se moviam sem som. Quando coloquei a mão em seu ombro, ele estremeceu como se tivesse levado um choque. As inscrições, disse, apontando com a voz embargada. Na borda interna da tampa havia marcas quase invisíveis, cobertas pelo pó negro. Passamos um pano para limpar. Eram letras entalhadas de forma irregular. O físico aproximou os olhos e seu rosto perdeu toda a cor. É hebraico, murmurou. E o que diz? Perguntei. Ele engoliu em seco, lágrimas se formando em seus olhos. A voz saiu trêmula. Sefer Shadash. Olhou para mim como se pedisse ajuda para não dizer em voz alta, mas completou. Novo livro. Foi a primeira vez que vi um homem de ciência chorar de medo. Ele se afastou tropeçando e quase caiu. O médico tentou desdenhar, dizendo que eram apenas superstições antigas, mas ninguém acreditou. Até Earl, sempre confiante, ficou sério. Ele passou os dedos pelo pó negro e levou até o nariz. Inspirou fundo. Seu rosto crispou, mas não tossiu. Apenas sorriu. Vocês não entendem, disse. Não é o que está dentro. É o que representa. Este cofre não foi enterrado por acidente. Foi colocado aqui como uma semente.
Nessa noite, ninguém conseguiu dormir. A bióloga se recusava a entrar no refeitório. Os geólogos brigavam entre si sobre o que fazer com os objetos. O físico se trancou no laboratório e não quis falar com ninguém. Eu também não dormi. Fiquei na cama ouvindo os sussurros retornarem, mais fortes do que nunca. Mas dessa vez havia um detalhe novo. Não eram apenas palavras incompreensíveis. Entre o murmúrio, em meio ao chiado, consegui distinguir claramente, repetidas vezes, uma frase em voz baixa, quase feminina. Leia o novo livro. E então percebi. Nós não tínhamos apenas aberto um cofre. Tínhamos aberto uma história que não era nossa. Depois que o cofre foi aberto, nada mais foi igual. Era como se tivéssemos rompido um lacre invisível que mantinha algo contido. No dia seguinte, o bunker parecia mais frio, mesmo com os aquecedores no máximo. As lâmpadas tremiam, projetando sombras que se alongavam demais nas paredes, como se o concreto fosse mais fundo do que realmente era. O ar tinha um gosto estranho, metálico e doce ao mesmo tempo, como se cada respiração viesse contaminada com ferrugem e mel azedo. E foi então que as alucinações começaram. Na primeira noite acordei com o som de passos pesados no corredor, tão nítidos que eu podia sentir a vibração sob o beliche. Arranquei os fones de ouvido, pronto para flagrar quem rondava. Mas quando abri a porta do dormitório, o corredor estava vazio. Ainda assim, os passos continuaram, ecoando atrás de mim. Girei rápido, o coração disparado, mas não havia nada. Apenas o som cada vez mais alto, até parar de repente, como se a coisa estivesse bem atrás da minha nuca. Voltei correndo para o quarto. E foi então que ouvi, vindo de dentro da minha própria cama, um sussurro. Corra! No refeitório, os técnicos juravam que os talheres se moviam sozinhos à noite. Um deles entrou de manhã e encontrou todas as facas alinhadas em formato de cruz sobre a mesa. Jurou que havia trancado a porta na noite anterior. A bióloga começou a se isolar. Passava horas olhando para a linha encontrada no cofre, como se fosse mais do que um simples pedaço de fio. Quando tentei conversar, ela me olhou fixamente e perguntou: "Você já pensou que talvez a linha não sirva para costurar, mas para prender?" Não tive coragem de perguntar o que ela queria dizer. O físico foi o que mais sofreu. Desde que traduziu a inscrição, parecia andar à beira de um colapso. Passei pelo laboratório certa tarde e o vi escrevendo freneticamente em um quadro branco. Linhas, símbolos, equações sem sentido. Quando me aproximei, vi que entre os cálculos estavam rabiscadas as mesmas duas palavras repetidas dezenas de vezes. Novo livro, novo livro, novo livro. Quando perguntei o que significava, ele se virou para mim com os olhos fundos e disse: "Você não entende, não é um livro que se lê, é um livro que se escreve, e nós já estamos dentro dele." O médico tentou manter a disciplina, exigia check-ups diários, rotinas, protocolos, mas mesmo ele começou a desmoronar. Durante uma reunião, o vimos parar de falar de repente e encarar a parede, como se houvesse algo escrito nela. Ficou imóvel por quase 1 minuto, até que, sem perceber, murmurou baixinho: "Eles já estão escolhendo." Quando o questionamos, ele negou. Disse que estávamos todos cansados, que o isolamento cobrava seu preço. Mas o tom da sua voz já não convencia ninguém. Earl, por sua vez, parecia cada vez mais satisfeito. Não se abalava com nada. Observava todos nós com atenção doentia, como um cientista que assiste a um experimento dar os primeiros sinais de sucesso. Em uma noite, encontrei-o sozinho diante do cofre, acariciando o metal com a palma da mão, os olhos fechados. Murmurava algo em uma língua que não reconheci. Quando me viu, apenas sorriu. "Está ouvindo também, reverendo?" perguntou. "Ouvindo o quê?" Arrisquei. Ele riu baixo, quase um sussurro. O novo livro sendo escrito. Naquela semana, perdi a conta de quantas vezes sonhei com John. Sempre da mesma forma. Crucificado no centro do refeitório, os olhos cheios de sangue, a boca aberta em um grito silencioso. Acordava sempre na mesma hora, às 3h03 da manhã, com o som metálico do cofre vibrando no fundo do bunker, como se algo batesse nas paredes de dentro para fora. E foi nesse ponto que percebi. Já não havia diferença entre sonho
e vigília. Nós estávamos todos dentro do novo livro. E as páginas estavam sendo escritas com a nossa sanidade. Depois que o cofre foi aberto, a queda foi rápida. Não houve tempo para adaptação, nem para racionalizar. Foi como se tivéssemos retirado a tampa de algo que não queria permanecer fechado. As alucinações viraram rotina. Já não eram apenas cochichos no corredor ou sombras mal interpretadas. Agora eram visões completas, tangíveis, impregnadas na realidade. E o pior, nunca sabíamos o que era real e o que não era. A primeira ruptura veio do casal de geólogos. Eles já estavam tensos desde o desaparecimento de John, mas naquela noite o bunker inteiro foi acordado por gritos. Corremos até o quarto deles e encontramos a porta trancada por dentro. Do outro lado, ouvíamos barulhos horríveis, arranhar de unhas contra o metal, estalos de ossos, gemidos e uma mastigação úmida que ainda hoje me persegue nos pesadelos. Um dos técnicos arrombou a porta. O cheiro que escapou foi indescritível, sangue fresco, misturado a fezes e suor. No beliche, o geólogo jazia de olhos arregalados, a garganta aberta até o osso. Ao lado dele, sua esposa estava sentada, coberta de sangue, mastigando um pedaço de carne arrancado da perna do marido. Quando nos viu, largou o que restava e gritou, mas não era um grito humano. Era um som rouco, gutural, como se sua garganta tivesse se transformado em algo animal. Avançou contra nós, os olhos fixos, ensanguentados. O médico gritou para fechar a porta. Empurramos com força, trancando-a de novo por fora. Ficamos encostados no corredor, ouvindo os socos contra a madeira e os grunhidos que não paravam. Ninguém dormiu naquela noite. No dia seguinte, pregamos mesas e cadeiras contra a porta do quarto. Não ousamos abrir. A esposa estava lá dentro, com o cadáver do marido. Pouco depois, foi a vez da terapeuta mais velha, Jane. Ela começou a apresentar tiques nervosos. Falava sozinha, como se ainda estivesse em sessão com algum paciente invisível. Uma noite, acordamos com luz forte, atravessando as janelas da sala de observação. Subimos correndo e vimos o SUV em chamas, rodeado por barris de combustível que não lembrávamos de ter levado até lá. No topo da fogueira, completamente nua, Jane dançava e gritava, sua pele sendo devorada pelas chamas. O vento carregava seu riso distorcido, um riso que mais parecia um choro enlouquecido. Observamos impotentes enquanto seu corpo desabava em silêncio sobre a neve negra de fumaça. A cada dia, restávamos menos. A bióloga, antes reservada, começou a rir de coisas sem graça. Passava os dedos pelo pó negro, esfregando-o nos braços como se fosse maquiagem. Um dos técnicos tentou impedi-la, mas ela o arranhou no rosto, deixando 3 marcas profundas que inflamaram no mesmo dia. O físico, bem, ele não resistiu. Trancou-se no banheiro com um rádio de bolso. Quando o encontramos, estava sentado nu no chão frio, cantando uma música infantil, o corpo coberto de sangue. Ele mesmo havia mutilado sua genitália, exibindo-a como uma oferenda grotesca. Ao nos ver, sorriu com todos os dentes manchados e disse: "Eu gosto desta canção agora." Avançou contra o médico e mordeu-lhe o pescoço com a fúria de um animal. Só parou quando um disparo ecoou no corredor. Um dos técnicos havia conseguido uma pistola de emergência escondida no arsenal. O tiro atravessou o crânio do físico, espalhando sangue pelas paredes cinzas do banheiro. O médico, ensanguentado e fraco, ainda respirava. Mas não por muito tempo. Éramos poucos. Eu, a bióloga, 2 técnicos e Earl. O terapeuta silencioso ainda estava lá, mas ninguém sabia exatamente onde. Ele aparecia e desaparecia como uma sombra, sempre observando, nunca intervindo. O bunker, antes sufocante, agora parecia um túmulo. O ar estava pesado, cada canto cheirava a mofo, ferrugem e sangue. As luzes piscavam sem parar, e às vezes víamos vultos atravessando os corredores. Já não sabíamos se eram os mortos ou os vivos. Naquela noite, enquanto nos reuníamos no refeitório, ouvimos os passos novamente, mas não eram comuns. Vinham do teto, arrastados, pesados, como se algo rastejasse sobre nós, dentro do concreto.
O som ecoava, vibrando nas lâmpadas, nos copos, no coração. A bióloga tampou os ouvidos e começou a gritar. É ele! É o novo livro! Ele está nos escrevendo! E eu, pela primeira vez, não consegui negar. O colapso já não era iminente. Ele estava acontecendo. E nós ainda estávamos respirando apenas porque era parte da narrativa. Já não sabíamos quantos dias haviam se passado desde a abertura do cofre. O bunker havia perdido seu ritmo natural. Não existia mais manhã ou noite. Apenas uma sucessão de gritos, sussurros e silêncios sufocantes. A bióloga estava morta. Encontrei-a na sala de observação, o braço ainda com a seringa enfiada na veia, os olhos abertos, voltados para a escuridão sem fim do gelo. Ao lado do corpo, um bilhete escrito em caligrafia trêmula. Quero ver o mundo lá fora antes que ele me veja por dentro. Eu fechei seus olhos com a mão, mas a sensação foi de estar apagando algo que continuaria a me observar, mesmo no escuro. Restávamos apenas eu, Earl, os dois técnicos e o terapeuta silencioso, que surgia e desaparecia como uma sombra. Eu não confiava em nenhum deles. Foi numa madrugada, se é que se pode chamar de madrugada quando não há sol, que encontrei a resposta. Eu estava trancado no escritório improvisado, onde mantinha meu diário. O espelho da parede estava rachado desde a noite em que sonhei com John crucificado. Enquanto me olhava, percebi algo errado. Meus olhos estavam diferentes. Sem cor definida, apenas um branco fosco que refletia a luz como gelo. Num surto de raiva, esmaguei o espelho com a mão. Os cacos caíram no chão e entre eles havia algo dobrado. Um papel antigo, amarelado, manchado de sangue seco. Com as mãos trêmulas, desdobrei o bilhete. Era uma carta. Se você está lendo isso, temo que seja tarde demais. Este lugar não é um centro de pesquisa. Não é sobre ciência, nem sobre fé. Vocês são cobaias. O homem que financia tudo isto, Earl, trabalha para uma corporação que desenvolve armas. O pó negro que respiraram é um patógeno experimental. Ele não mata. Ele corrompe. As vozes, as visões, a loucura não são sobrenaturais. São sintomas. Vocês estão inalando uma toxina projetada para induzir psicose irreversível. A ideia é simples. Soltar em território inimigo, deixar que eles se matem uns aos outros. O cofre, o sal, a linha, o dedal, tudo faz parte do cenário. São iscas, objetos banais, mas carregados de sugestão. O cérebro envenenado inventa o resto. Se você já respirou o pó, não há volta. A única coisa que pode fazer é tentar obter ajuda, avisar o mundo, se conseguir sair vivo. Ah, e cuidado com os técnicos. Nem todos aqui são vítimas. Alguns trabalham para ele. David, expedição anterior. No rodapé havia uma foto desbotada, mostrando uma equipe antiga, posando diante do bunker ainda em construção. Entre eles, um homem de capuz laranja e expressão apagada estava circulado em vermelho. Ao lado, uma única palavra: eu. Era John. Meu corpo gelou. Se a carta fosse verdadeira, John não era apenas uma vítima. Era parte do experimento. Talvez nunca tivesse desaparecido. Talvez fosse a primeira peça sacrificada para desencadear nossa paranoia. Mas algo dentro de mim não queria acreditar totalmente na explicação racional. Não importava o que estivesse escrito ali. Não importava se era um patógeno, um experimento ou uma conspiração. Eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que tinha ouvido. As vozes, os passos. O crucifixo manchado de sangue. Jane queimando viva como se fosse uma oferenda. O físico sorrindo com a boca cheia de carne. Não eram apenas delírios químicos. Havia algo além. Algo que o pó apenas despertava. Cheryl entrou na sala enquanto eu ainda segurava a carta. Vejo que você encontrou a mensagem do meu amigo David, disse sorrindo. Ele também escreveu seu capítulo no novo livro. Eu o encarei com o coração disparado. O que você quer de nós? Ele se aproximou a voz baixa, íntima, como uma confissão. Quero que o novo livro seja escrito até o fim. Quero ver até onde a mente humana aguenta antes de se quebrar. Quero ver como vocês rezam quando o próprio Deus se cala. Ele me deixou ali com a carta tremendo nas mãos
e a certeza de que já não havia saída. Foi nessa noite que tomei a decisão. Se não houvesse como escapar, eu usaria o que restava de sanidade para registrar tudo. Não por fé, não por missão divina, mas para que alguém em algum lugar soubesse da verdade. Se eu ia morrer naquele bunker, que ao menos minha voz ecoasse para fora dele. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente para interromper o novo livro antes que ele fosse completo. Agora escrevo estas linhas com as mãos que tremem tanto que a caneta falha a cada traço. A tinta respinga e mistura-se com a fuligem antiga que ainda insiste em não sair da pele. Aquela mesma fuligem do cofre, a mesma que me raspou o pulmão e ainda coça lá dentro como um bicho. Sei que respirei o pó. Sei que estou contaminado. Meus olhos não têm cor. Não são apenas vermelhos ou opacos. São como gelo velho, sem brilho, devolvendo a luz em branco frio. Quando me olho no vidro quebrado do escritório, vejo duas luas falsas me encarar. Já não sei se elas pertencem a mim. Às vezes penso que, quando fecho os olhos, vejo páginas virando. Páginas brancas, depois manchas pretas, depois palavras que não escrevi, mas que me arranham por dentro. Se alguém achar isto, se houver um alguém depois de tudo, escute, não vá ao Polo Sul. Não aceite convites que pagam demais. Não aceite bênçãos com contrato por baixo da mesa. Não confie em homens ricos que falam de Deus e do diabo como se fossem sócios de um negócio. Eles sabem o nome de cada sombra antes dela nascer. A verdade que a carta do David me revelou não é suficiente. Saber que fomos cobaias é como descobrir que o fogo que te queima foi acendido por alguém com um fósforo e sorriso calmo. Não muda o ardor. Earl era mais do que um financiador, era regente. Ele trouxe os ingredientes e conhecia a receita. Colocou a base, escreveu o convite, enviou talvez o próprio John como primeiro sinal de que tudo funcionaria. John, o homem manso, o que batia no teto do SUV 2 vezes antes de partir, ele não era apenas o motorista, era o aviso embutido. Ele nos inaugurou. O cofre era ritual e armadilha. O sal, a linha, o dedal, banalezas carregadas de sentido para mentes já prontas a preencher buracos. Nós fizemos o resto. Nossas neuroses fizeram o enredo. O pó acelerou o processo, afrouxou os nós, despiu o que nos restava de racional. Foi eficiente demais. Tentei registrar tudo, documentos, horários, rostos, na esperança de que a razão pudesse ser prova. Gravei uma confissão curta no gravador do laboratório, deixei mensagens no rádio em horários programados, risquei no espelho e na parede do banheiro as palavras que me restaram. Não confie. Tudo isso pareceu infantil diante das coisas que vi. As mortes foram vívidas como ritos antigos. Carne exposta, olhos que não mais sabiam de si, risos que se transformaram em guinchos de animal. Vi gente que eu jurei proteger, devorar a própria humanidade. E foi a cena mais clara de todas, que a ciência, quando armada por ganância, vira demonstração. Há noites em que ouço o novo livro sendo escrito. Não é metáfora, é som. Um arrastar de pena sobre papel grosso, ou talvez o estalo do metal do cofre, ou o sussurro sintético do gerador, mas parece mesmo que letras se formam no ar. E sinto que cada vez que uma palavra é formada, algo em nós se dobra mais um pouco. Jenny cantava ao fogo. O físico sorria com dentes manchados. A bióloga buscou a janela. Todos deram suas linhas. Todos contribuíram. Fiquei até o fim, porque senti que, se eu fosse embora sem contar, o livro já estaria completo sem testemunha. Fiquei porque ainda havia em mim um resquício de dever. Não como pastor que apazigua, mas como humano que ainda quer que o mundo saiba o que lhes fizeram. Minimizaram a nossa dor com termos militares. Arma não letal, psicose controlada, desalinhamento operacional. Palavras bonitas para tortura em dose aerossol. Os técnicos, nem todos eram vítimas. Havia quem recebia ordens, quem olhava para nós e calculava. Identifiquei um deles mais cedo. Olhares rápidos, gestos pequenos de permissão. Eles sabiam quando calar. Sabiam também onde guardar o fogo. Se escape houver, desconfie dos que sorriem primeiro. Eles são o rosto limpo da logística.
O terapeuta alto, o que quase ninguém se aproximava, dizia pouco, mas observou tudo como um jardineiro observa uma semente germinar. Ele não era guardião, era marcador. Ele apareceu, desapareceu, deixou hábitos. Se sobreviverem, acharão nos relatórios assinados por ele um padrão. Reparem. Às vezes penso em acionar o sinal de emergência. Tenho a bengala de sinal, pequena, pesada, com pó e fita amarrada. Olho pela escotilha para o branco e penso em apertar, mandar a chama subir como um pedido. Mas saiba, eu não posso garantir que um sinal salve algo. Earl tem conexões, e o pó já fez parte de sua proposta. Talvez ele tenha previsto até isso, que alguém acione o sinal e chame as curvas que querem ver a história até a última página. Talvez meu sinal só acenda um novo capítulo. Não posso prometer que haverá conclusão. Talvez eu desmaie antes de terminar. Talvez as palavras se convertam em rabiscos e o sussurro me engula. O que posso deixar é a segurança de que tentei. Anotei horas, nomes, sons. As páginas do meu caderno cheiram a carvão, a manchas de sangue do David ou do geólogo. Não sei distinguir mais. Se eu morrer nas próximas horas e sinto que o fim está mais próximo do que o começo, deixe estas linhas onde alguém possa encontrá-las. No bolso do casaco azul que eu sempre uso, atrás do espelho quebrado do escritório, dentro do cofre, se ninguém olhar lá com cuidado. Não confiem em sorrisos quentes que vestem ternos. Não confiem em promessas de salvação que chegam com contrato. Se houver justiça humana, ela virá de fora, de um lugar que não sabe ler o novo livro. Pode ser lenta, pode ser incerta, mas que ao menos o mundo saiba que deram nomes aos nossos pesadelos e que os venderam como produto. Sinto o pó fazendo seu trabalho. As palavras começam a tremelicar na cabeça, como letras que fogem do caderno. Ouço passos nos canos. Sinto um calor úmido na nuca, talvez febre, talvez respiração de outro que se aproxima. Minha mão já não obedece direito. A caneta pula. A letra fica menor, mais apertada, como se eu estivesse tentando fazer as frases caberem numa cabeça cada vez mais estreita. Acabo com um pedido simples, seco. Se ler isto, conte. Conte alto. Faça alguém ouvir. Diga que o Polo Sul não é terra de descobertas nobres, é forno. Diga que experimentos morais têm sempre um nome e um rosto. Diga que o novo livro existe e que nós fomos as palavras. Se eu sumir, se a página virar branca, saibam que escrevi isto com a última parte que ainda era minha. Eu sinto algo agora. Uma mão gelada na minha garganta, ou só é o vento. Se for humano, amaldiçoe-o. Se for o pó, queime-o em recordação. Adeus. E assim termina essa sinistra história. Me conta se curtiu nos comentários. Um abraço assombrado a todos meus ouvintes do Vazio e até a próxima história.